A paz do Senhor Jesus, queridos, que é o pastor David, mais uma vez, com a nossa segunda aula do estudo SAL, né? Essas coletâneas de aula que são um total de 14 aulas, tá bom? Nós fizemos a primeira aula, né, já pronta, e agora vamos para a segunda aula. Tá? A segunda aula consiste em o objetivo dessa aula de número 2, do estudo SAL. Nós temos o objetivo, tá bom? O objetivo desta aula é apresentar a pessoa de Deus em suas 3 características fundamentais e essenciais para entendermos a sua grandeza e onisciência, a onipotência e a onipresença. Então, o objetivo desta aula é aprendermos, né, sobre a pessoa de Deus, né? Desses 3, vamos dizer, principais atributos, que seria onisciência, onipresença e onipotência, né, falando da pessoa do Senhor, amém? Da pessoa de Deus. Pois bem, como questão introdutória, de introdução, nesta aula nós vamos falar de Deus Pai, um Deus que está sempre comigo, né, sempre com você, que não importa, né, aonde você esteja, Ele sempre está conosco, que conhece o profundo do meu coração e que me ajuda quando me disponho a buscar e crer nele. Um Pai que tem poder ilimitado e socorro bem presente na angústia, né? Isso tudo aqui nos baseando nos textos bíblicos da palavra do Senhor. A aula de hoje vai ser uma série de 5 perguntas, assim como a aula passada, onde nós vamos falar sobre esta questão, né, que foi objetivada nesse início de aula, sendo a pessoa de Deus. Primeira aula nós falamos quem escreveu a Bíblia, e a segunda aula, então, quem é, sobre a pessoa de Deus, né, como quem seria Deus, o que é a pessoa de Deus. Pois bem, a série de 5 perguntas, lembrando que ao final dessa aula, né, você que me solicitar lá pelo Instagram, né, Pastor David Evangelista, a gente estará mandando o link do questionário, né, que é respondido pelo aplicativo. Então, você que quiser, depois do final da aula, responder o questionário para ver como está o seu conhecimento, solicite para nós, nós vamos mandar para você, enviar para você o questionário via aplicativo, tá? Pois bem, primeira pergunta, então, desta sessão de 5 perguntas. Onde está Deus? Ou, onde Deus está, né? Onde será que o Senhor está? Onde Deus está? Vamos lá. É uma pergunta muito frequente aí, né, das pessoas em que sabem, mas peraí, Deus está onde? Onde que Deus está? Pois bem, muitos acham que Deus está nos céus. Outros acham que Deus está dentro de cada um. E você? O que você acha? Alguém diz, Deus está lá no céu, Deus não interfere na terra, na vida humana. Outros dizem, não, Deus está dentro de nós. Tá bom. E você? O que você acha? Aonde Deus está? Como eu disse, isso aqui é um estudo bíblico, né? E nós vamos nos pautar no quê? Na Escritura Sagrada. Nós vamos nos basear na Palavra de Deus. E diante disso, né, eu quero deixar um texto do profeta maior Jeremias, capítulo de número 23, verso 23 e 24, para pontuar a nossa fala, né? A nossa resposta. Ou pelo menos embasar essa resposta que na verdade vai ser respondida lá no final. Então, Jeremias 23, 23 e 24 diz: porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? É uma pergunta. Esconde-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, aqui no profeta Jeremias, Deus está falando, ei, peraí, tem jeito de esconder de mim? Existe um esconderijo para se esconder de mim? Na terra ou mesmo que fora dela? Né? O próprio salmista Davi, ele vai relatar isso aí, dizendo, para onde eu vou fugir da tua presença? Mas nós vamos falar disso aí daqui a pouquinho. Então, o primeiro ponto é, onde que Deus está?
salmista, ou melhor dizendo, o profeta Jeremias está dizendo que não tem jeito de esconder dele. O Senhor está questionando, tem como? A resposta é meio que clara aqui, mas vamos seguindo aí na segunda exposição, ou na segunda explicação para responder essa pergunta, onde Deus está. É possível fugir da presença de Deus? Ele pode nos encontrar até mesmo dentro de um prostíbulo? Peraí, isso aí é forte, né? Será que mesmo dentro de um prostíbulo, uma casa de prostituição, Deus nos encontra? Mas eu acho que Deus não está lá naquele lugar. Vamos ver o que o Salmo de número 139, versículo 6 até o 12 nos diz. O salmista vai relatar dizendo o seguinte: tal conhecimento para mim é maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se tu subir aos céus, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno, olha aqui, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tornar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então o salmista ele vai mencionar aqui dizendo que não tem como fugir de Deus, né? Eu perguntei, olha, será que num prostíbulo eu consigo me esconder do Senhor? A resposta é não, né? Se o salmista está dizendo, olha, lá, mesmo se eu fizer minha cama no inferno, né? Uma tradução aqui mais clássica ou mais medieval vai estar dizendo assim, no Sheol, se eu fizer minha cama no Sheol, que é uma palavra grega para inferno, para abismo, né? Para casa dos mortos, lugar dos mortos. Ele vai dizer, mesmo se eu for para a casa dos mortos, mesmo se eu for para o inferno, o Senhor está ali. E alguém ouve esse vídeo hoje e se espanta, fala, mas peraí, Deus está no inferno? Querido, Deus está em todos os lugares, tá? A onipresença de Deus não implica apenas locais, tá? Implica também tempo. Deus ele está em todos os locais, em todo o tempo. Como assim? Ele está aqui comigo, ele está aí com você que está assistindo esse vídeo, e ele está em todos os lugares mesmo, e também em todo o tempo. Como assim? Ele está ontem, ele está no ontem, ele está no hoje e ele está no amanhã, tá? Essa onipresença de Deus implica também a questão dele ser atemporal. Nós estamos no tempo, Deus está fora do tempo, Deus está na eternidade. Então sim, Deus está no inferno. Nossa, mas como que Deus está no inferno e as pessoas perecem? Querido, a questão é que Deus está em todos os lugares. Alguns lugares ele opera, alguns lugares ele está, né? Como é em nós, na nossa casa, na igreja, no local de culto. Mas nos outros lugares ruins ele também está, só que ele não pode fazer nada. Ele só não vai operar ali nesses locais. Amém? Então o texto é bem contundente aqui a dizer, peraí, será que ele pode estar no prostíbulo? Sim, ele só não pode fazer nada lá. Não que ele não pode, ele não faz porque ele não passa por cima da sua palavra. Olha que negócio interessante aqui, um comentário adicional para essa questão, né? Para essa pergunta de número 2, na verdade essa explicação, que a pergunta é uma só, aonde Deus está? Olha aqui que interessante. Em lugar algum conseguiremos nos esconder dele. Se subirmos bem alto em direção ao céu, ele está lá. Se tentarmos nos esconder no mais profundo abismo, lá também encontraremos a Deus. Será que Deus está contente com as pessoas que estão fazendo nesse exato momento em todos os lugares? Será que ele está contente com as coisas que todas as pessoas estão fazendo nesse exato momento em todos os lugares? Apesar de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso não significa que ele esteja contente com o que as pessoas estão fazendo, tá bom? Fica essa reflexão aí como um comentário adicional, tá bom? E 3, vamos ver uma terceira explicação aqui, ou uma terceira incógnita para a gente conseguir responder. Estou fazendo você pensar para a gente conseguir responder no final de tudo aonde está Deus. Será que Deus está somente nos templos? Salomão edificou um templo para o Senhor, mas ele reconheceu que não poderia conter Deus em um templo feito por mãos humanas, tá? Então será que Deus está num lugar, num templo, numa edificação
O próprio Salomão disse, olha, eu sei que Deus não pode ser contido em templos construídos por mãos humanas. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Reis 8:27. A palavra de Deus diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? É uma pergunta. Eis que os céus e até os céus dos céus não poderia conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Então o próprio Salomão disse, olha, eu sei que o templo que eu fiz, mesmo que para os humanos daquela época, né, falando em comparação a edificações daqueles dias, era algo grande, magnífico. Salomão está dizendo, mesmo que para nós humanos isso é grande, isso não pode conter a presença de Deus, porque Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Aquilo era como se fosse um local de culto, né? Como se fosse a igreja hoje, que direcionava o povo de Israel para buscar ele, onde estava ali a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Amém? Quarta colocação. Jesus Cristo nos ensina que não é o local de adoração a Deus que tem valor, mas sim como o adoramos. A nossa adoração tem de ser espiritual e verdadeira, tá? Independente do local, já que Deus está em todos os lugares, não somente nos templos. Nós vamos ver isso na passagem da mulher samaritana, né? Onde, quando Jesus está ali diante do poço de Jacó, aquela mulher chega até ele e vai questionar Jesus, dizendo, olha, mas você não pode conversar comigo, você é judeu, e assim, acho até estranho você conversar comigo sendo judeu. Ele fala, não, mas né, se você soubesse quem está falando com você, você ia querer e tudo, ouvir, também pedir água e tal. E ela vai questionar, dizendo, mas vocês judeus são cheios de coisa, cheios de frescura. Vocês dizem que o lugar certo de adoração é lá em Jerusalém, né? Agora nossos antepassados adoraram aqui no Monte Gerizim. Aonde que nós devemos adorar então? E Jesus vai falar, olha, está chegando a hora, e na verdade esta hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? Então não tem um local de adoração, mas é tal lugar. Não, nós devemos, lógico, temos as casas, os cultos, o templo, sim, devemos prestar reverência, sim. Se a gente olhar, né, Levítico, número ali, a inspeção de Deus para o templo é algo muito magnífico e algo de muita reverência, mas aonde a adoração real acontece? Dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, tá bom? Então a adoração real ela vai acontecer dentro de nós. Temos que adorar o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura os que assim o adorem, tá? Os que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus está à procura desses, tá? Então não é um local, então Deus está querendo adoração em espírito e verdade. Tá, mas o que isso tem a ver com aonde Deus está? Para a gente saber que não é simplesmente o tempo. Temos que ir à igreja? Devemos. Não devemos deixar de congregar. Porém, né, nós temos que entender que Deus ele está, aleluia, procurando verdadeiros adoradores. Isso não se implica em local, e sim com pessoas, né, com o coração voltado, contrito e quebrantado para a presença dele, tá bom? Olha aqui que interessante. O grande engano das religiões, isso aqui é um comentário adicional. Um grande engano das religiões é levar as pessoas a acreditar que Deus não está em todos os lugares, e somente no templo, tá? E a gente vê o povo de Israel caindo nisso daí. Quando houve aquela separação de Roboão e Jeroboão, que seria o filho de Salomão, né, não quer seguir a orientação ali de Deus, dos anciões, e vai buscar ali instigar e fazer o povo sofrer, a separação, né? Vai ter o quê? Vai ter a ruptura das tribos. E quando a ruptura das tribos acontece, a gente vai ver que acontece o quê? Que um povo vai seguir, ficar em Jerusalém, e o outro povo vai se dividir como Judá, né? Nesse sentido, a gente vê que posteriormente o rei ele vai criar um lugar de adoração em Betel, para o povo não subir para Jerusalém para adorar no templo, né? E talvez porventura se voltar contra ele. Então a gente vê que ali é criada uma heresia. Fala, olha, adora aqui em Betel e se levantam outros deuses e tal, e tem que adorar aqui agora, né? E o maior problema das religiões é essa ideia. Fala, olha, tem que ir em tal lugar, exatamente em tal lugar, porque só aqui Deus recebe adoração. Isso é mentira. Deus recebe adoração em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Preste atenção, quando Jesus nasce e Herodes quer matar ele, o que acontece? O anjo aparece para José e fala, vai para o Egito.
Então quer dizer que aquele tempo que Jesus passou no Egito, Deus não ouvia ele? Não, Deus ouve as orações em todos os lugares. Em todas, né? Deus ele escuta a cada um de nós, tá? Então a adoração tem que partir de nós, não do local, do templo. Tem que se ter reverência com o templo? Tem. Tem que ir à igreja adorar? Tem. Porém, não é o lugar, o amontoado de tijolos, né? Isso aqui, ó, parede. Não é parede que vai salvar a gente, sim a nossa adoração verdadeira. Então, concluindo aqui nessa pergunta, que é o que? Onde está Deus? A resposta é que Deus está em todos os lugares e não somente nos templos, tá bom? Então ele está em todos os lugares. Deus está dentro de nós, é porque ele está em todos os lugares, tá bom? Todos os lugares. Não dentro de um... Não dá para fechar Deus numa caixinha, numa igreja, num templo e falar, você está só aqui. Não. Deus está em todos os lugares, tá bom? Então essa é a primeira pergunta, tá bom? É a primeira pergunta da nossa segunda aula, que é conhecendo a Deus, né? O objetivo da nossa aula hoje é apresentar a pessoa de Deus nas suas 3 características fundamentais, que seria onisciência, onipresença e onipotência, tá bom? Esse é o objetivo da aula hoje. Então, primeira pergunta, onde que está Deus? Deus está em todos os lugares. Pergunta de número 2. Pergunta de número 2. Será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? Então, vamos lá, 2 perguntas em uma. Será que nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Você já vai responder aí, talvez tenha gente já respondendo nesse momento. Eu vou seguir aqui para não perder o foco. Mas poderia responder para você, mas quero trazer isso de forma didática como um estudo, né? E será que Deus vê os homens como nós vemos? Será que Deus me vê como você está me vendo aí através dessa tela? Como será que funciona isso? Vamos começar a entender através desse estudo, né, da palavra de Deus. Olha, as pessoas olham aquilo que é aparente, Deus, porém, olha o coração. Tá? Nós vemos aquilo que nos chama atenção. Talvez você está me vendo aí, você olhou para mim e falou, olha, me chamou atenção algo. Talvez você olhou para mim e chamou atenção a minha vida, a roupa que eu estou vestindo, o meu corte de cabelo, o meu óculos, ou talvez o ambiente que eu estou aqui. Talvez algo aqui chamou sua atenção. E a gente acaba sendo direcionado pelo aquilo que a gente vê, pelos nossos olhos, o ser humano. Já Deus não vê o exterior. Deus vê o interior. Deus olha para dentro do nosso coração, tá bom? Deus ele olha para dentro de nós. Olha o que a palavra de Deus em 1 Samuel 16:7 diz. Porém o Senhor disse a Samuel, vou te explicar isso aqui, né? Samuel foi lá, ungiu o rei de Israel. Quando ele chega lá, ele olha o primeiro bonitão lá, que era o primeiro filho de Jessé, né? Se eu não me engano, Abinadab. O que acontece? Olha para ele e fala, cara, esse cara tem cara de rei, ele é bonito, tem porte, é forte, é alto, esse aí deve ser o rei. E vai ungir esse aí, mas Deus não queria que ungisse ele. Deus já tinha alguém segundo o seu coração, porque Deus já conhecia o coração de Davi. Olha o que o versículo 7 de 1 Samuel capítulo 16 diz. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho eu o rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Louvado seja Deus. Então Deus ele não olha para a aparência. A gente olha e fala, nossa, que pessoa bonita, que roupa bonita, que carro bonito, que casa bonita. Deus não. Deus vê o coração, não o que a pessoa tem ou que ela é exteriormente. Pode ser bonito, forte, robusto, mas não servia para rei de Israel, como aconteceu nesta feita aqui. Então, será que Deus vê o homem como nós vemos? Será que Deus vê as pessoas como eu vejo? Não. Deus vê o coração. O homem vê somente o exterior. Tá certo? Só o exterior. Segundo questionário aqui para nós entendermos. Será que Deus ele realmente dá para esconder alguma coisa dele? E será que ele vê as pessoas como a gente vê? Com o mesmo olhar humano? Salomão, sabendo que Deus conhece as intenções do coração, pediu a Deus para que ele retribuísse conforme o coração de cada um. Então, Salomão, sabendo como Deus conhece as intenções do coração, pediu para que Deus retribuísse segundo a intenção de cada um. Nós vamos ver isso em 2 Reis 8:39, que diz assim, ó, isso aqui Salomão dizendo, ouve tu então nos céus,
assentado na tua habitação, e perdoa e age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vireis o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Tá? Então, Salomão aqui fazendo uma súplica, olha, retribui segundo o coração deles, porque eu vejo só fora. Eu olho e vejo, nossa, é bonitinho, é legal, parece ser uma boa pessoa. Mas Deus vê o quê? Deus vê aqui dentro. Deus sabe realmente as intenções do coração, tá bom? Terceira colocação, e o último aqui, é que o homem tem a sua maneira particular de ver e julgar as coisas e pessoas. A Bíblia nos fala, porém, que Deus examina os pensamentos e as intenções do homem. Deus sabe de cada um de nós, em cada lugar, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos de Deus, tá? Penetrante ao nosso Deus vivente. Então Deus vê todas as coisas. Nada pode se esconder daquele a quem devemos prestar contas de tudo que fizemos. Então é impossível esconder alguma coisa de Deus e ele não vê como o homem vê. Olha o que Hebreus 4:3 diz para a gente embasar esse comentário aqui. Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e perantes aos olhos daquele com que temos que tratar. Então Deus está vendo todas as coisas, tá, querido? Não dá para se esconder de Deus. Então vamos responder aqui a nossa pergunta, para a gente concluir a pergunta de número 2, que é, será que dá para se esconder de Deus? E será que ele olha para os homens como os homens olham, com o olhar humano? A resposta é, Deus é onisciente e sabe de todas as coisas, e com certeza ele não vê as coisas como o homem vê, pois ele vê os pensamentos e as intenções, ou seja, o que está no coração do homem. Por esse motivo, não conseguimos esconder nada de Deus, tá bom? Não dá para esconder nada, não. Não pense você que dá para esconder de Deus, porque não dá. Pergunta de número 3. Pergunta de número 3, né? Para o nosso estudo aí, de conhecer as 3 características principais de Deus: presença, onisciência e onipotência. Sabendo que Deus conhece a todos, nós conhece a todos nos pensamentos e nas intenções. Será que Deus só tem os olhos para as pessoas boas? Sabendo que Deus conhece tudo, todos, os pensamentos e as intenções. Será que mesmo assim Deus só tem olhos, né? Na verdade, só atende as pessoas boas? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vou fazer uma colocação e eu olho depois biblicamente. Muitas pessoas, por saberem de suas próprias maldades, acham que Deus não se importa com elas, tá? Então, já que eu sou ruim mesmo, eu sou pecador, eu vou abandonar, agora que eu saio da igreja eu vou fazer o que eu quero, né? Porque Deus não vai mais me ouvir, Deus não vai mais me atender. Preste atenção. Atender e ouvir uma coisa, se importar é outra, tá? Então, pessoas acham que Deus não se importa mais com essas pessoas. Provérbios 15:3 tem algo a nos dizer. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Então, os olhos do Senhor contemplam todas as coisas, tá? Não é porque você é ruim que Deus não se importa com você. Entender que se importar e atender é outra coisa, tá bom? São coisas distintas. Ele pode até não atender a oração de um ímpio, mas ele se importa com esse ímpio e quer salvar ele, tá bom? Ele tem o desejo de salvar todos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo, né? Todo homem se achega ao conhecimento da verdade e seja salvo. Essa é a vontade perfeita do Senhor, tá bom? Essa é a vontade de Deus. Então vamos lá. Segunda colocação é que Deus observa o comportamento de todos. Somos instruídos a agir como verdadeiros filhos de Deus, pois, assim como o Pai Celestial envia a luz do sol e manda a chuva para os justos e os injustos,
também temos que ser amáveis com todas as pessoas. Somente desta forma seremos parecidos com o nosso Deus, tá bom? Olha o que Mateus 5, 44, 45 diz a respeito dessa colocação. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes disso? Tipo assim, Jesus está dizendo, isso é fácil demais. Amar quem ama a gente é lindo, né? Não fazei assim também os publicanos o mesmo? Né? Não é as pessoas ruins, os publicanos, os cobradores de impostos, os traidores da pátria, não fazem a mesma coisa? Então o que adianta? Temos que amar então aqueles que não gostam de nós, né? Aqueles que nos amaldiçoam, nós devemos amar. Esse é o ensinamento de Jesus. Então vamos lá. Resposta é que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Deus ama todos. Ele olha igualmente para bons e para maus, tá bom? Então Deus não vai fazer acepção. Ele vai olhar assim tanto para bons quanto para ruins da mesma forma. E tem desejo de salvar a todos. É claro que ele não vai atender a oração do ímpio, porque esse ainda não se colocou na presença. Mas o desejo dele de salvar é o mesmo. Tá? E a partir desse momento que o ímpio aceita a Cristo e vem para Deus, Deus vai atender as orações dele também. Pergunta de número 4, seguindo para a reta final aí, né? A série de 5 perguntas. Para entendermos, né? O objetivo é entendermos, conhecermos a Deus nesses seus 3 atributos, onipresença, onisciência e onipotência, né? Pergunta de número 4 será que há alguma coisa que seja difícil para Deus? Será que Deus, sendo todo poderoso, aí tem alguma coisa difícil para ele? Olha que colocação legal. A história de Isaac, filho de Abraão, e Sarai, né, no caso aqui, filho de Abrão, né, e Sarai, que ele nesse tempo ainda era Abrão, né, um grande milagre, né, de Deus. No caso, a história dele seria um grande milagre, porque quando a gente olha para a história, não tinha condições humanas e físicas deles ter filhos. Quando Abraão e Sara viram o poder de Deus, creram. O poder de Deus é ilimitado. Para Deus, tudo é possível. Tá? Não tem nada impossível para Deus. Então, eu já estou respondendo aqui, né, na primeira pergunta. Tem algo impossível para Deus? Não. Ah, por quê? Porque não tem. Ele tem todo o poder. Você vê, Abraão tinha lá quase 100 anos, né? Sara 99 anos. E tiveram um filho. Humanamente falando, já não tinha mais condições. Mas Deus faz todas as coisas, tá bom? Tem muita coisa que Deus faz que não se explica humanamente, né? Porque isso é o poder de Deus. Não tem nada difícil para Deus. Vou colocar outra explicação aqui, ou na verdade outra colocação, para a gente entender um pouquinho se tem alguma coisa difícil para Deus. Ao ler a Bíblia, vemos muitos outros sinais e poder de Deus, não só na vida das pessoas, como também na natureza. E a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho é um exemplo. Nos dias de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho para que seu povo atravessasse, né? Nós vemos lá em Êxodo 14, 21 e 22. Deus ele abre o Mar Vermelho para o povo passar. Então isso aqui é impossível para o homem. Mas a Bíblia diz que para Deus não tem nada impossível, tá bom? Olha aqui outra colocação. Durante o desenrolar de uma batalha, Josué pediu em oração para que a noite não viesse. Deus então fez o sol parar. Olha isso daqui, cara, é impossível isso aqui. Mas Deus faz o impossível, né? Naquela batalha ali de Josué contra o povo, ele falou: Senhor, não deixa a noite chegar, porque durante a noite não dá para guerrear, né? Era muito mais fácil morrer à noite, né? A batalha acabar durante a noite eles perder, do que durante o dia que dava para ver onde os inimigos estavam e tudo. Então assim, à noite era impossível lutar. Olha aqui o que a Bíblia fala em Josué 10, 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e diz, na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazer. No livro de Jazer, o sol, pois, se deteve no meio do céu e se apressou
a pôr-se quase um dia inteiro. E não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então você vê que o sol parou, né? Isso aqui nos termos bíblicos, né? Depois nós vamos estudar e ver que, né, hoje todo mundo sabe disso, naquela época não, né? Eles achavam que a Terra ficava parada, quem girava era o Sol, e na verdade não é, né? O Sol fica parado, o sistema solar é que o Sol fica parado e todos os outros planetas giram em torno do Sol. Então nós vemos aqui algo tremendo, né? Que Deus na verdade não parou o Sol, Deus parou a Terra, né? Parou a Terra do seu eixo de centro, né? Ela parou de girar no seu próprio eixo, parou o sistema solar inteiro, porque se ele parou a Terra, ele parou todo o sistema solar para que o dia não acabasse e aquele povo, o seu povo, vencesse a guerra. Então isso é impossível humanamente falando, mas para Deus não é. Quarta e última colocação é que o profeta Jeremias disse que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e para ele nada é impossível. Jeremias 32:17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Louvado seja Deus. Então, concluindo aqui, né, a pergunta: será que tem algo impossível para Deus? Não há nada que seja difícil ou impossível para Deus. Para Deus, tudo é possível. Louvado seja Deus. Né? Seguindo para o final aí, pergunta de número 5, para entendermos essas 3 atributos de Deus, né? Quais são aí, conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa de Deus e os seus 3 principais atributos, né? Vamos colocar dessa maneira. Você sabe que Deus é onipotente, onipresente, onisciente e ama você? Você sabia disso? Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente e ama você? Exatamente. Olha aqui. Olha a primeira colocação que eu vou fazer para você. Deus nos ama porque deu seu Filho unigênito para nos salvar. Texto clássico, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então ele ama você, ele deu o Filho dele para morrer por você. Segunda colocação é que não existe amor maior do que esse. Olha o que Romanos 5,8 diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Conflitando o versículo de Mateus que nós lemos. Amar os que nos amam é fácil. Deus, ele nos amou antes que nós amássemos a ele. E isso é a maior prova de amor. Tá bom? E para concluir, isso aqui é bem simples, né? Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse sim a vida eterna. Citação aí de, né, João 3,16. E concluindo a aula de hoje, a aula de número 2, tá? A conclusão é que, né, só para que fique claro aí, o que era a mesma pergunta, pastor? O objetivo da aula de hoje, né, diante tantas essas explicações, o objetivo era apresentar a pessoa de Deus em suas 3 características fundamentais, essenciais, para entendermos a sua grandeza, que é o quê? A onisciência, onipotência e onipresença. Então, o que é a conclusão de tudo isso que nós falamos na aula de hoje, a aula de número 2 do estudo SAL? Mesmo Deus, ou mesmo sendo Deus onipotente, onisciente e onipresente, ele não se utiliza desses atributos para nos forçar a segui-lo. Tá? Mesmo ele tendo todo o poder, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a força, está em todos os lugares, ele não usa disso para te obrigar a servir a ele. Tá? Ele não usa. Espera fazer parte da sua... Ele faz o homem livre em sua vontade. Você tem livre-arbítrio, tá? Ele faz você livre, você pode decidir o que quiser. Você pode ouvir essa aula e querer não seguir a Deus. Né? Deus, ele se entristece, mas ele não te obriga, mesmo tendo todo o poder. Mesmo nada sendo difícil para ele, ele não te obriga. Tá? Então ele faz o homem ser livre na sua vontade. E espera que você o quê? Espera fazer parte da sua vida. Ele espera que você queira que Deus faça parte da sua vida. Para isso, basta que nos aproximemos de Deus com o coração sincero, confiando
plenamente que ele nos receberá, porque Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna com Deus. Louvado seja o nome dele. Tá? Então essa aí é a conclusão da aula de número 2, entendendo sobre onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Ele te ama, ele pode fazer muito mais por você. Basta você se colocar na presença dele, tá bom? Essa foi a aula de número 2 do nosso estudo Sal, tá? Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando que você que assistiu a aula, gostou do conteúdo e quer responder o questionário, tá? Você vai entrar aí no meu canal no YouTube e vai ter o comentáriozinho lá para você tá podendo responder o questionário. Você quiser o questionário, quiser responder o questionário, você vai entrar em contato comigo e eu vou te mandar o link do app, tá bom? Vou mandar o link do aplicativo e você vai responder o questionário sobre a aula de número 2. Ah, pastor, eu quero a aula de número 1 também. Entra lá no YouTube que a aula de número 1 tá lá, né? Provavelmente vai ficar no card aqui, no cantinho da tela aqui, mais ou menos, para você entrar na aula anterior, tá bom? É isso aí, tá bom? Você quiser, entra lá, também entra no meu Instagram, Pastor David Evangelista, você consegue mandar uma mensagem para mim e eu consigo liberar o link do app para você, tá bom? Deus abençoe você, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Essa foi a aula de número 2, né? Termina ela, responde o questionário, que amanhã deve ter uma aula de número 3 para nós, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.